fazendas escondem segredos que não estão no mato, mas no caminho que não deveria existir. Eu sou o Deus Erque e estou aqui para te acompanhar na escuridão. Respire fundo, relaxe, que as histórias começam agora. A primeira vez que percebi que algo não batia com o milharal foi um fim de tarde de verão, enquanto fechava o portão do curral. O vento sul, aquele que sempre trazia o cheiro úmido da terra e da plantação, parou de repente. Ficou uma quietude esquisita, daquelas que faz o ouvido zumbir. E então veio o som. Não era o farfalhar comum das folhas. Era um arrasto baixo, seguido, como se alguém caminhasse devagar, com um propósito, entre as fileiras de milho. Meu avô sempre dizia que a terra tem suas manias, e aquela plantação, em especial, guardava uma memória antiga. Eu, formado em agronomia, atribuía o barulho a um javali ou a uma capivara desgarrada. Mas os cachorros, Bom Pastor e Raio, que costumavam adentrar qualquer mato atrás de um cheiro, se plantaram na beirada do talhão. Rabos entre as pernas, o pelo do dorso eriçado. Um rosnado surdo saía da garganta deles, não de ameaça, mas de puro e simples alarme. Os dias que seguiram foram normais, exceto por esse pequeno ritual ao anoitecer. O vento cessava, o sussurro vinha, os cães recuavam, até que começaram os estragos. Encontrei um trecho de cerca, daquelas de arame farpado bem esticado em mourões de eucalipto, completamente desfeito. Os fios estavam torcidos uns nos outros, não cortados, mas retorcidos com uma força que me fez passar a mão no queixo, pensativo. Pareciam raízes velhas ou nervuras de uma coisa viva que alguém tivesse desmanchado. Não havia pegadas, só uma depressão na terra úmida, longa e estreita. A colheita se aproximava e com ela uma ansiedade que eu não conseguia nomear. Decidi adentrar o milharal de dia para inspecionar. O sol filtrado pelas folhas criava um labirinto de luz e sombra verde. O ar era abafado, carregado do pólen goste do milho. Foi quando, ao me aprofundar, notei as primeiras espigas doentes. Não eram atacadas por praga comum. Os grãos estavam escuros, ressequidos, carbonizados por dentro, embora a palha externa parecesse intacta. Pareciam pequenos corações queimados. Ao tocá-los, desmanchavam em um pó negro e sem cheiro. A noite do clímax chegou com uma lua cheia enorme, tingindo o mundo de um prateado fantasmagórico. Os cães dentro de casa uivavam baixinho. O sussurro no milharal não era mais um só. Era uma convergência de arrastos vindos de vários pontos ao mesmo tempo. Peguei uma lanterna forte, aquele tipo que corta a escuridão, e um velho facão de mato que foi do meu avô. A razão, claro, já estava bem enfraquecida pelo instinto puro que gritava para eu trancar a porta e esperar o amanhecer. Mas era minha terra, precisava ver. Adentrei o corredor entre as fileiras de milho. O feixe da lanterna dançava, criando sombras que se alongavam e fugiam. O ar era imóvel, pesado. Os sons pararam assim que entrei. Só se ouvia o meu próprio respirar ofegante e o bater descompassado do meu coração. Avancei até o ponto central, onde os estragos na cerca haviam sido piores. Desliguei a lanterna por um instante para que meus olhos se acostumassem com a luz da lua. Foi um erro. Foi o que me permitiu ver. Contornei a última fileira e o talhão se abriu em um claro. Lá, paradas, erguendo-se bem acima das plantas mais altas, estavam as figuras. Não eram sólidas, não completamente. Pareciam feitas da própria penumbra da noite, da neblina baixa e do contraste entre a lua e o escuro. Eram altas, tão altas que precisei inclinar a cabeça para trás. Delgadas, com contornos que tremeluziam como fumaça, mas mantinham uma forma vagamente humanoide, se humanoide fosse algo alongado além do normal, com membros finos e cabeças que eram pouco mais do que um prolongamento do pescoço. Elas não se moviam, apenas estavam ali. 3, 4, não dava para contar direito porque os olhos tentavam focar e a forma se dissipava nas bordas. Mas eu sentia o peso da atenção delas, uma atenção antiga, paciente e profundamente alheia. Não era hostilidade,
era algo pior, uma indiferença total, como a de uma pessoa que observa formigas cruzando uma calçada. O medo que tomou conta de mim não foi um pânico quente. Foi um frio que desceu da nuca até a base da minha espinha e lá se instalou, gelado e paralisante. Minha mão trêmula tentou acionar a lanterna. O clique pareceu um estampido naquele silêncio absoluto. A luz branca e forte varreu o claro. Não havia nada. Nada, exceto o milharal balançando suavemente, agora com o vento que havia voltado a soprar. E no chão, onde os vultos estavam, a terra úmida mostrava depressões longas e estreitas, iguais a que eu tinha visto perto da cerca. Voltei para casa a passo rápido, depois a trote, e por fim corri, sem olhar para trás. Tranquei todas as portas, os cães se calaram, cheirando minhas botas e se escondendo debaixo da mesa. Na manhã seguinte, o sol raiou normal. A cerca continuava torcida, as espigas queimadas ainda estavam lá. Colhi aquele talhão por último, com uma máquina e 2 ajudantes, sem nunca comentar o que vi. A colheita foi medíocre nas plantas doentes, mas normal no resto. Às vezes, no verão, quando o vento para ao anoitecer, ainda me pego parado na varanda, olhando para a linha escura do horizonte onde ficava aquele milharal. Plantei soja no lugar no ano seguinte. Os cães nunca mais se recusaram a entrar na plantação. A cerca torcida eu deixei lá, como um marco, um lembrete. Nunca mais vi aquelas figuras. Mas em noites muito quietas, tenho a nítida sensação desagradável de que a indiferença delas ainda está por ali, em algum lugar, apenas esperando. Não por mim, não para nada que faça parte do meu mundo, apenas esperando, como a terra, o céu e as coisas muito antigas costumam fazer. E isso é, de longe, a parte mais perturbadora de toda essa história. Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Se algum dia você herdar um lugar no sertão, com um poço antigo no quintal, faça o que eu não fiz. Vede-o, enterre-o, jogue concreto até que não sobre nenhum vestígio da sua boca escura. Não importa a seca, não importa a promessa de água fresca e fácil. Algumas coisas não foram feitas para ser despertadas. Quando chegamos ao sítio do meu tio-avô, depois de anos abandonado, a seca era um muro de calor e poeira. O rio próximo era um leito de pedras rachadas. Mas o poço, aquele poço de parede de pedra com um velho carretel de madeira, ainda tinha água. Água que soava diferente quando o balde atingia a superfície. Um baque surdo, como se batesse em algo macio, e que vinha à tona com um brilho estranho à luz do sol. Um brilho oleoso que se dissipava rápido. O sabor era o primeiro aviso. Tinha um fundo mineral agressivo, quase como lamber uma pilha, mas doce também, de um jeito enjoativo. Meu marido, Carlos, disse que era só por estar parada há tanto tempo. Meu filho, Lucas, de 8 anos, fez careta e pediu água mineral. Mas minha pequena Sofia, de 5, bebeu avidamente, como se tivesse sede de semanas. "É gostosa, mamãe", ela disse com um fio d'água escorrendo do queixo. Seus olhos, sempre tão vivos, pareceram um pouco mais opacos naquele instante. Atribuía ao cansaço da viagem. Os animais mostraram a verdade antes de nós. A cachorra, Lilica, farejou a água no pote e recuou, emitindo um ganido baixo. As poucas galinhas que conseguimos criar bebiam, mas depois ficavam inquietas batendo as asas sem razão, bicando o ar vazio. Uma delas, uma pescoção preta, começou a se esmurrar contra a cerca de arame até ficar com a crista ensanguentada. Carlos teve que sacrificá-la. Sofia mudou. Não de uma forma dramática, mas numa lenta erosão da luz que ela carregava. Parou de correr atrás de Lilica. Passava horas sentada na varanda dos fundos, olhando fixamente para o poço. E começou a desenhar. Era uma compulsão.
Cadernos, folhas avulsas, até as paredes de seu quarto com lápis de cera. Sempre a mesma mulher. Uma figura magra, pálida, de cabelos longos e ralos, como algas secas. A característica mais perturbadora eram os pés, desproporcionalmente grandes, deformados, com dedos longos e retorcidos como raízes velhas. "Quem é essa, amor?" perguntei uma vez, tentando manter a voz leve. Ela não levantou os olhos do papel, concentrada em sombrear os pés grotescos. "É a senhora do fundo. Ela mora onde é sempre noite. A água é o cabelo dela." Carlos riu, nervoso. Imaginação fértil, hein? Deve ter visto algo assim em um desenho. Mas não havia TV naquela casa, e os desenhos multiplicavam-se, cada vez mais detalhados, cada vez mais angustiantes. Os olhos da figura eram apenas 2 círculos vazios, mas dava para sentir o peso do olhar vindo do papel. A insistência de Sofia em beber daquela água era a única coisa em que ela mostrava paixão. Começamos a trazer água engarrafada da cidade, mas ela chorava, ficava arredia, até que um dia a encontrei no quintal, de joelhos ao lado do poço, bebendo água diretamente de uma lata enferrujada. Seus lábios estavam azulados. "Ela me chama, mamãe. Diz que está com frio." Foi quando decidi investigar. Carlos estava na cidade. Amarrei uma lanterna potente numa corda e a desci pelo poço. A luz cortou a escuridão, revelando as pedras musgosas e úmidas das paredes. A água lá embaixo era um espelho negro e imperfeito. Aproximei a luz da superfície e inclinei-me sobre a borda, segurando a corda. Vi meu reflexo, pálido e distorcido pela trepidação da luz. Vi o círculo de céu acima de mim. E então, por um fragmento de segundo, vi algo se recompor atrás do meu próprio reflexo na água. Não era um rosto surgindo das profundezas. Era como se a imagem na água fosse uma camada fina e por trás dela, parada, estivesse a mulher dos desenhos de Sofia. Magra, pálida, com aqueles pés deformados, plantados na escuridão absoluta que vinha debaixo da água. Seus lábios não se moveram, mas uma palavra surgiu na minha mente, clara e como uma pedra do fundo. Minha. Soltei a corda. A lanterna caiu na água e o poço foi engolido por uma escuridão súbita e espessa. Sentei no chão de terra, o coração batendo na garganta, as mãos trêmulas. O cheiro de ferro molhado e terra apodrecida subiu forte, ofuscante. Saí dali cambaleando. Encontrei Sofia no corredor, parada, olhando para mim. Seus olhos estavam completamente opacos, como se cobertos por uma película leitosa. "Ela gostou que você visitou", disse minha filha com uma voz que não era totalmente dela. Havia um eco rouco por baixo. Foi a nossa última noite lá. Arrumei as coisas com uma urgência frenética. Carlos voltou e, sem explicações detalhadas, como explicar? Disse que Sofia estava doente e que precisávamos ir embora na hora. Ele viu meu pânico e não questionou. Hoje vivemos na cidade. Sofia melhorou. Os olhos dela recuperaram o brilho. Os desenhos macabros pararam. Ela não se lembra da senhora do fundo. Diz que o sítio era chato e que a água era ruim. Mas eu me lembro. E às vezes, quando abro a torneira para encher um copo, ouço um ruído ínfimo nos canos, um arrasto úmido e distante. E em noites muito silenciosas, se olho fixamente para a superfície escura de um copo de água à luz da lua, tenho medo de ver mais do que apenas o meu cansaço refletido. Portanto, repito o conselho. Se encontrar um poço antigo, especialmente naquelas terras secas e antigas que guardam memórias mais profundas do que a sede humana, não tente a sorte. A água pode matar a sede do corpo, mas pode alimentar outra coisa. Algo que mora no fundo, que tem cabelos de algas e pés de raiz e que considera qualquer um que beba de sua fonte como parte de seu domínio. Minha filha escapou, talvez, mas a sensação de que algo dela ficou para trás, ligada àquela água escura, nunca me abandona. Não cometa o meu erro. Algumas portas, uma vez abertas, não fecham completamente. E o que habita do outro lado nunca esquece um rosto.
Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. Herdar a fazenda do meu tio Nico foi ao mesmo tempo um alívio e um peso. Alívio porque eu precisava sair da cidade e do ritmo que me esgotava. Peso porque a propriedade vinha com o próprio Nico, agora com a mente tão desgastada e confusa quanto as cercas de arame que ele insistia em reparar. E vinha principalmente com o cercado vazio. Todas as propriedades têm seus pontos estranhos, certo? Um barracão que dá arrepios, um pé de fruta onde os passarinhos não pousam. Na nossa, era aquele cercado de madeira podre no ponto mais baixo do pasto, perto do brejo. Madeirame envergado pela umidade, tábuas faltando, um portão de eucalipto trancado por um cadeado enferrujado do tamanho da minha mão. Nada crescia dentro, só um chão de terra nua e compactada. E nenhum animal, nem o gado mais curioso, nem os cavalos, nem mesmo os cachorros do mato se aproximava dali num raio de 20 metros. Eles contornavam a área, suas rotas desenhando uma fronteira invisível na paisagem. Tio Nico tinha uma explicação, repetida como um mantra cada vez que a demência apertava. É onde o outro rebanho fica, tem que deixar separado, sem mistura. Eu sorria, acenava. Claro, tio. Explicação lógica? Ele, em algum momento de lucidez há décadas, talvez tivesse tratado a área com algum sal ou produto agrícola tão forte que esterilizou o solo por gerações. Os animais, com seu instinto aguçado, detectavam algum resíduo químico, algum cheiro imperceptível para nós. Fazia sentido. Era a teoria que eu sustentava. Mas havia detalhes. Às vezes, de madrugada, eu acordava com um som. Era baixo, gutural, vindo da direção do brejo. Poderia ser um jacaré, uma ema, o vento no canavial, mas na minha mente semi-adormecida soava exatamente como mugidos. Mugidos abafados, como se viessem de dentro da terra. E acompanhando um tinido metálico e espaçado de corrente sendo puxada. Investigava de manhã. Nada. Apenas o silêncio pesado do cercado e a terra marrom, tão dura que uma pá não a furaria. A porta do portão nunca estava exatamente como eu lembrava. Algumas manhãs o cadeado pendia virado para o outro lado. Outras, uma das tábuas soltas parecia ter sido pressionada por dentro, as pontas dos pregos velhos torcidas para fora. Explicação lógica? Madeira velha contraindo com o frio da noite, vento forte, o cadeado pesado balançando com o vento. Era possível, quase plausível. O evento culminante foi numa noite de lua nova, um breu tão denso que a mão desaparecia na frente do rosto. Um estrondo me acordou. Não foi um trovão, o céu estava estrelado, mas um baque seco e poderoso, como se uma árvore tivesse caído. Veio da direção do brejo. Peguei a lanterna de alta potência, vesti um casaco. Tio Nico dormia profundamente. Os cães, no alpendre, estavam encolhidos e silenciosos, olhos arregalados refletindo minha luz. A caminhada até o pasto foi uma travessia por um mundo de tinta preta. A lanterna abria um túnel trêmulo de visão. O cheiro de capim molhado e terra era intenso. Quando o feixe de luz finalmente encontrou o cercado, meu estômago deu um nó. O portão de eucalipto não estava apenas aberto, estava despedaçado. Pedaços de madeira velha e quebradiça estavam espalhados para fora, como se algo enorme tivesse simplesmente caminhado através dele, sem se importar com a tranca ou com as dobradiças. E do lado de dentro do cercado havia pegadas. Não eram de boi, de cavalo, de veado. Eram depressões profundas no solo endurecido, com uma forma alongada, quase como a pegada de um homem descalço, mas alongada demais, com um arco pronunciado que não era natural. E na frente, onde seriam os dedos, marcas profundas e separadas, como de algo que cavou no chão para se impulsionar. Eram enormes e levavam do portão destruído para dentro do brejo escuro. Fiquei paralisado. A explicação lógica gritava em minha mente, desesperada. Javali, um javali enorme do Pantanal invadiu a propriedade.
mas javalis não têm pegadas que se assemelham a pés humanos alongados, e não conseguia imaginar um animal, por maior que fosse, reduzindo aquele portão sólido, mesmo podre, a palitos, sem fazer um único ruído depois do baque inicial. Foi quando o som voltou. Não mais abafado, claro, distinto, vindo da escuridão do brejo, na direção que as pegadas seguiam. Um longo, lento mugido, cheio de uma ressonância que parecia vibrar nos meus ossos. E depois, o tinido claro de um elo de corrente se arrastando na água lodosa. Não investiguei. Voltei para casa a um passo que foi rápido, depois uma corrida cega. Tranquei todas as portas. Na manhã seguinte, com o sol alto, voltei ao local com o tio Nico. Ele olhou para o portão destruído, para as pegadas que já começavam a desfazer nas bordas e balançou a cabeça com uma lucidez repentina e aterrorizante, nos olhos. Disse que era o outro rebanho. Às vezes um deles fica inquieto, precisa pastar. Contratei um carpinteiro e um ajudante no dia seguinte. Reconstruímos o portão com madeira nova e forte. Coloquei 2 trancas novas. O carpinteiro riu achando exagero. O ajudante, um homem local mais velho, não disse uma palavra enquanto trabalhávamos. Só olhava para o chão dentro do cercado, seu rosto implacível. Passaram-se meses. Nada mais aconteceu. As pegadas desapareceram com a chuva. Os sons noturnos cessaram. Os animais continuam evitando o local. Eu racionalizo cada segundo daquela noite. O baque foi um javali. As pegadas foram distorcidas pela minha imaginação e pela luz trêmula. O mugido foi um animal do brejo, o tinido da corrente uma garça ou algo do tipo. Explicações lógicas, todas, plausíveis, aceitáveis. Mas no fundo, onde não travo discussões comigo mesmo, eu sei. Sei que há uma verdade ali que meu consciente se recusa a engolir. E essa verdade tem a ver com o que tio Nico chama de outro rebanho, com o solo estéril que rejeita a vida e com a antiga e imutável sensação de que aquele cercado nunca esteve vazio. Está apenas ocupado por algo que não pertence ao meu dia, ao meu mundo de sol e pasto verde. Algo que em noites especificamente escuras precisa sair para pastar. Vivo nessa negação, é mais confortável. Às vezes quase acredito nela. Mas então, ao trancar o portão à noite, minhas mãos verificam as 2 trancas não uma, nem 2, mas 3 vezes. E nunca mais olho para aquele lado do pasto depois que o sol se põe. Porque no fundo, eu sei. E saber é um peso muito mais pesado do que qualquer dúvida. O velho trator Ferguson, aposentado há mais de 20 anos, era uma peça de museu enferrujada no barracão mais fundo da propriedade. Meu avô morreu atrás do seu volante, não em um acidente, mas de um coração cansado que simplesmente parou enquanto ele manobrava para estacionar. Desde então, ninguém tocou na máquina. Era um túmulo de metal, um santuário melancólico que cheirava a óleo velho e poeira. Por isso, meu susto foi genuíno quando, naquela terça-feira de orvalho forte, vi sua silhueta familiar bloqueando o caminho do gado no pasto baixo. Estava lá, sentado na relva úmida, com o assento de couro rachado pingando água da noite. A princípio, pensei em algum trote dos meus primos, mas a piada era pesada demais. E o trator, impossível de empurrar no terreno encharcado sozinho. Examinei-o. As rodas traseiras, maciças, estavam encrostadas com uma lama diferente daquela do pasto. Uma lama escura, pegajosa, com um cheiro acre de fundo de brejo. Um lugar a quase 2 quilômetros dali. O motor estava frio como uma pedra de tumba. Trouxe o Ferguson de volta ao barracão, arrastando-o com o trator novo. Um desconforto roendo minha barriga. Contei ao meu pai. Ele franziu a testa, verificou as correntes do portão, atribuiu a vandalismo de caçadores ou a algum doido da região. Mas ninguém havia ouvido o ronco de um motor a diesel na madrugada. Os cachorros, sempre alertas, não haviam latido. 3 noites depois, aconteceu de novo. Dessa vez, o velho Ferguson estava no meio da plantação de eucalipto,
Seus pneus sulcaram sulcos profundos entre as árvores jovens. A lama, novamente, era da beira do rio. E em torno dele, no solo macio, havia pegadas. Não eram de humano, não eram de animal. Eram impressões longas, de formato vagamente humanoide, mas com o arco do pé exageradamente alto e alongado. A parte da frente, onde deveriam estar os dedos, se dividia em 5 marcas profundas e distintíssimas, mais longas do que qualquer dedo humano, curvadas para baixo como se tivessem garras, ou como se quem andasse fizesse uma pressão desesperada com a ponta dos pés a cada passo. Andavam em círculos ao redor do trator. Depois partiam em linha reta, desaparecendo na densidade do eucaliptal. O medo, então, deixou de ser um incômodo e se tornou um inquilino. Alguém ou algo estava usando aquele trator como um carrinho de brinquedo. A explicação racional desmoronava. Nenhum vândalo faria isso repetidamente, deixando esse rastro de terra de outro bioma. Nenhum animal poderia guiar a pesada máquina. Restava apenas o absurdo que cheirava a terra molhada e folhas apodrecidas. Decidi fazer uma vigília. Armado com uma lanterna e uma coragem emprestada do desespero, escondi-me no barracão, atrás de uma pilha de sacos de adubo. A noite caiu como um pano úmido. Os sons da fazenda adormecida eram familiares. Grilos, o vento sibilando nas telhas, o balir distante de uma ovelha. O Ferguson era uma mancha mais escura na escuridão. Por horas, nada. Minhas pálpebras pesavam. Foi então que um novo som se sobrepôs à sinfonia noturna. Não era um motor. Era um arrasto lento, meticuloso. O som de metal rangendo contra concreto. Abri os olhos bem. O trator velho estava se movendo. Não havia ninguém no assento. As rodas dianteiras, travadas, deslizavam pelo chão de cimento como se uma força invisível estivesse puxando a máquina pela frente. Ela avançou centímetro a centímetro, com uma lentidão agonizante, em direção à porta aberta do barracão. O rangido era o som dos eixos oxidados, da estrutura cansada protestando. Congelei. O ar, de repente, ficou denso e difícil de respirar, carregado com o cheiro de ferro molhado e aquela terra de brejo distante. A lanterna tremia na minha mão. Não a acendi. Ajustei os olhos à penumbra e vi as pegadas se formando no cimento. Diante das rodas do trator, no pó e na sujeira do chão, depressões afundavam, uma atrás da outra, acompanhando o ritmo lento do arrasto. Pressionava, arrastava. Pressionava, arrastava. As marcas eram as mesmas. Pés longos, dedos garra profundos. Alguém invisível, de uma estatura colossal, puxava o Ferguson para fora de seu repouso. A criatura, ou a presença, ou o que quer que fosse, passou a menos de 1 metro de onde eu estava escondido. Uma onda de frio intenso, não do ar, mas de dentro dos meus próprios ossos me percorreu. Senti, mais do que ouvi, um nuído de respiração. Era um sibilo baixo e regular, como o ar passando por um pulmão cheio de líquido. Não me mexi, não respirei. O trator, puxado por essa entidade invisível, cruzou a soleira da porta e desapareceu na noite. O som do arrasto no cimento deu lugar ao som abafado na terra batida do pátio e depois se dissipou no silêncio. Só me levantei quando a primeira luz cinzenta do amanhecer raiou. Saí do barracão, minhas pernas bambas. Lá estava, novamente, o rastro. As marcas dos pneus do Ferguson levando para longe, em direção ao brejo, e ao lado delas, paralelas, o caminho claro das pegadas alongadas e monstruosas. Nunca mais trouxe o trator de volta. Ele ainda aparece, em manhãs aleatórias em diferentes pontos da propriedade. Sempre frio, sempre malâmbio. Deixei de ir atrás. Meu pai acha que desisti, e aceitei o mistério. Ele não sabe que eu vi o mecanismo da assombração. Aprendi que algumas coisas não querem ser esquecidas. O Ferguson não é apenas uma máquina, é um hábito,
Um ritual para algo que ainda caminha por estas terras. Algo que tem pés que afundam na mama e uma nostalgia do tempo em que meu avô, vivo, cruzava os campos com ele. Talvez meu avô não fosse o único apegado àquela máquina. Talvez algo mais o observasse e agora, na ausência dele, reivindique seu passeio noturno. Não falo sobre o que vi no barracão. As palavras parecem pequenas e frágeis diante da memória daqueles pés invisíveis afundando no cimento. Agora, quando o encontro em um novo lugar ao amanhecer, apenas anoto mentalmente sua localização e desvio o caminho. É o trator dele, não nosso. E eu não sou mais curioso para saber aonde ou para o que ele está indo. A insistência do Zé Gotardo foi o que começou tudo. Ele apareceu na porteira uma tarde, seu chapéu de couro surrado nas mãos, os olhos evitando os meus. Patrão, não é querendo meter o bedelho, mas o gado tá estranho. De noite. Eu, Rafael, sempre fui de pé no chão. 30 anos cuidando daquelas terras em Diamantina e tudo tinha uma explicação. Vento, lua, bicho do mato, deficiência mineral. Estranho como, Zé? Perguntei, ainda olhando para a planilha de vacinação no computador. Eles se ajuntam, formam rodinhas. Não é bagunça, não. É ordenado. Desconsiderei. Atribuí ao instinto a uma possível onça na região que eu não havia detectado. Até que uma noite, atrasado na escrituração, saí para tomar ar na varanda. A lua estava quase cheia, banhando os pastos de um prateado leitoso. E então vi. No pasto grande, o lote de novilhas estava disposto em um círculo quase perfeito. Não era um aglomerado para se aquecer. Era uma formação geométrica, como os dentes de uma engrenagem. Cada animal voltado para o centro, cabeça baixa, imóvel. Um silêncio absoluto pairava sobre eles. Um silêncio que engolia até o coachar dos sapos no açude. Um frio que não era da noite subiu pela minha nuca. Era antinatural. Animal algum fica parado assim, em absoluta sincronia. Peguei os binóculos. No centro do círculo não havia nada, apenas a grama pisada. Mas o ar parecia tremer ali, como o calor que sobe do asfalto, só que à noite, sob o frio. Desliguei as luzes da varanda para enxergar melhor. E foi então que ouvi. Era um som grave, profundo, que mais se sentia no externo do que se escutava. Um único mugido sustentado, vindo não de um animal, mas de vários. Só que misturado, unificado, como um coro debaixo de uma igreja gótica. E sobreposto a ele, o tinir distante, mas nítido, de chifres se entrechocando. Clank, clank, clank. Um ritmo lento, fúnebre. O número de sons era impossível. Tinha 40 cabeças naquele lote. O coro que eu ouvia parecia vir de centenas. E os chifres? A maioria daquelas novilhas não tinha chifres desenvolvidos. No dia seguinte, examinei o local. Nenhum vestígio. Apenas a marca circular no pasto, com as patas deles compactando a terra. Zé Gotardo me olhou com um misto de eu avisei e medo genuíno. Decidi então ser o cético da tecnologia. Comprei uma câmera de vigilância com visão noturna e áudio sensível. Instalei-a no mourão mais alto, apontada para o pasto. Se era um fenômeno natural, eu o documentaria. Se era besteira de peão impressionável, teria a prova. Por 3 noites, nada. Apenas o gado pastando calmamente, deitando-se. Na 4ª noite, a lua estava outra vez alta. Na tela do meu notebook, dentro do escritório aquecido, vi o processo começar. Era lento, metódico. Uma novilha se levantava e caminhava para um ponto. Outra fazia o mesmo. Não havia pressa nem confusão. Uma após a outra, elas se posicionavam, tal como Zé descrevera. Em 15 minutos, o círculo perfeito estava formado. A imagem em infravermelho os mostrava como bolhas de calor verde esbranquiçado, uma coroa fantasmagórica no escuro. O áudio captava apenas o vento.
Até que no momento em que o último animal assumiu seu lugar, o vento cessou na tela também. E então veio o som. Grave, unificado, aquele mesmo coro de mugidos impossivelmente numerosos. E os chifres. Clank, clank, clank. A câmera, fixa, não mostrava nada no centro. Mas os sons estavam lá, cristalinos, assombrosos no alto-falante do notebook. Minha racionalidade lutou. Eco, talvez. Alguma peculiaridade acústica do vale. Uma autossugestão minha, agora contaminando a análise. Mas os dados estavam ali. Salvei o arquivo de vídeo com um clique seco, meu coração batendo forte. Vou analisar amanhã com a cabeça fria, pensei. Não dormi. O som ficou ecoando na minha mente. Um mantra baixo e perturbador. De manhã, antes de abrir o arquivo, fiz algo que não consigo explicar. Um impulso puro e visceral de negação. Selecionei o arquivo de vídeo daquela noite e pressionei Shift mais Delete. O confirmador perguntou se eu tinha certeza. Eu tinha. A necessidade de que aquilo não existisse, de que minha fazenda ordenada e conhecida não abrigasse aquele ritual silencioso, foi mais forte que qualquer curiosidade científica. A câmera ainda está lá. O gado ainda forma o círculo algumas noites. Zé Gotardo não comenta mais. Aprendemos a não olhar para aquele pasto depois do crepúsculo. Mas confesso uma coisa, só para estes ouvidos digitais, que espero nunca se transformarem em som. Às vezes, em noites muito quietas, quando o vento para de repente, eu fico parado no escuro do meu quarto e escuto. Não com os ouvidos, mas com os ossos, com os dentes. E a memória daquela gravação apagada volta com uma fidelidade aterradora. O coro baixo, o tinir dos chifres que nunca estiveram lá. A dúvida que me corrói não é mais se era real. A dúvida é: o que exatamente estava respondendo àquela chamada? E será que ao apagar o vídeo, eu apenas fechei os olhos ou aceitei, no silêncio covarde de minha negação, um pacto? O pacto de não ver, não ouvir e assim, talvez, não ser percebido por aquilo que pastoreia o outro rebanho. Aquele que só se manifesta quando a lua está certa e os vivos decidem, sem querer, imitar os mortos. A herança da Fazenda São João veio com um manual de instruções falado, repassado na varanda entre um café e outro pelo velho gerente Amâncio, já aposentado. Tratores, senhor Rafael, a senhora entende. Gado, a senhora conhece. Mas o mais importante é o senhor respeitar os hábitos da terra. E um deles é não estranhar as luzinhas. Luzinhas? Perguntei, ainda um pouco perdido entre a papelada da sucessão e o cheiro de terra molhada que tudo impregnava. Na véspera da colheita da soja, umas coisinhas azuladas, fracas, que às vezes dançam sobre o talhão. É normal. A terra solta gases, o senhor deve saber. Formam esses fogos fátuos. O importante é, vê, faz que não viu, não aponta, não vai atrás. Anotei mentalmente como uma superstição pitoresca, mas uma das muitas que o interior guarda. Até que chegou outubro, e a primeira colheita sob meu comando se aproximava. A lavoura estava magnífica, um mar verde e uniforme que sussurrava ao vento. Na noite anterior ao dia marcado para as colheitadeiras, eu mesmo fiz uma última inspeção a pé, orgulhoso. O céu estava limpo, estrelado, o ar fresco. E então, ao longe, na borda do talhão que fazia divisa com o mato fechado, vi. Eram como pequenas brasas azuladas, pairando a meio metro da copa das sojas. Não cintilavam como fogo, tinham uma luminescência opaca, leitosa, como de neon embaixo d'água. Moviam-se sem pressa, descrevendo trajetórias curvas e imprevisíveis, às vezes desaparecendo por segundos para surgir mais adiante. Não emitiam som, não havia cheiro, apenas aquela dança silenciosa e fria. Lembrei do aviso de Amâncio. Respirei fundo, virei as costas e fui para casa. Fogos fátuos, gases, explicação perfeitamente racional. A manhã seguinte trouxe o desmentido.
Foi o motorista da colheitadeira, João, quem veio me chamar com a voz contida. Patrão, melhor o senhor dar uma olhada no talhão da divisa. O que vi cortou o fôlego. Num raio de uns 20 metros de diâmetro, perfeitamente circular, toda a soja estava murcha. Não era praga, não era ferrugem. As plantas estavam intactas, mas completamente sem vida, caídas, com um tom acinzentado, e os caules, na base, não estavam quebrados ou roídos. Estavam achatados, comprimidos uniformemente contra a terra, como se um peso colossal e incrivelmente regular tivesse se deitado sobre aquela área específica. Era um círculo de morte geométrico, uma mancha de absoluta esterilidade no meio do verde vibrante. No centro do círculo, o solo parecia mais escuro, quase negro. A explicação racional tentou, com unhas e dentes, se firmar. Geada localizada? Não, a temperatura não baixara o suficiente. Vazamento de agrotóxico de um tanque? Não havia tanque ali perto, e o padrão era irregular, não seguia o relevo. Fiquei atordoado. Ordenei que contornassem a área e seguissem com a colheita no resto. O prejuízo naquele ponto era o menor dos meus problemas. Instalei câmeras de segurança com sensor de movimento, voltadas para o talhão. Tecnologia contra folclore. Nas 2 noites seguintes, nada. As luzes não voltaram. Na terceira noite, uma tempestade de verão se aproximou. O céu escureceu rapidamente. Por volta das 11, o aplicativo no meu celular apitou. Movimento na câmera 3. Abri o feed. A imagem era de baixa qualidade, atravessada por listras diagonais de interferência. A chuva fina caindo diante da lente distorcia tudo, mas dava para ver. As luzes azuladas estavam de volta, mais numerosas do que da primeira vez. Não dançavam, estavam praticamente estáticas, flutuando sobre a área do círculo morto. E então, o sinal da câmera começou a piorar. As listras de interferência engrossaram, até que a imagem congelou por completo em um quadro estático de ruído granulado. O áudio, que antes captava o farfalhar da chuva, foi substituído por um zumbido agudo e constante. Frustrado, fui verificar a câmera pessoalmente na manhã seguinte. Ela estava intacta, mas a memória estava corrompida. Os arquivos daquela noite eram ilegíveis. A razão então começou a ceder lugar a uma curiosidade ácida, perigosa. Não era mais sobre perda, era sobre ofensa. Algo estava violando a ordem do meu mundo, das minhas leis de causa e efeito. E na noite da próxima colheita, decidi que eu mesmo seria a câmera. Vestido com roupa escura, com um termômetro digital de infravermelho e uma pequena filmadora profissional à prova d'água, me embrenhei no talhão ao cair da noite. Posicionei-me a cerca de 50 metros do local do primeiro círculo, escondido por uma moita de capim colonião. O céu estava outra vez limpo. A expectativa era um veneno gelado na veia. Por horas, nada. Os grilos cantavam. Uma coruja uivou ao longe. Minha perna adormeceu. Estava prestes a desistir quando uma mudança sutil aconteceu. Os sons da noite foram se apagando um a um, como se alguém girasse um botão de volume para baixo. Primeiro, os grilos, depois, o vento. Um silêncio absoluto, opressivo desceu sobre o talhão. Era como se alguém colocasse uma redoma de vidro sobre mim. Então as luzes apareceram. Não gradualmente, simplesmente estavam lá. Dezenas daquelas luzes azuladas, pairando. Desta vez, de perto, pude ver que não eram esferas perfeitas. Tinham núcleos mais densos, com contornos que lembravam formas. Formas pequenas e retorcidas. Não dava para distinguir o que eram, mas a visão provocou uma náusea instantânea. O termômetro em minha mão disparou um alerta silencioso. A temperatura ao redor das luzes estava caindo rapidamente. 10 graus, 15 graus. Um frio intenso, seco, envolveu-me. Era o frio do vácuo, da ausência. E então, as luzes começaram a descer, lentamente, com uma solenidade horrível. Elas afundaram na copa das plantas de soja. Não as vi tocar o chão, apenas desapareceram, uma a uma, como se fossem absorvidas pela terra. No momento em que a última luz se apagou, um baque surdo reverberou no solo. Não um som audível, mas uma trepidação que senti nas solas dos meus pés. O cheiro que chegou então foi o pior. Não era podridão, era o cheiro de ozônio,
de eletricidade estática depois de um raio, misturado a um odor mineral agressivo, de pedra esmagada e metal fundido. Um cheiro de alquimia errada, de processo inverso. Não me mexi, não respirei. O silêncio continuou absoluto por mais um minuto interminável. Então, lentamente, os sons da noite voltaram, tímidos, como se estivessem se aproximando de cativeiro. Saí dali ao amanhecer, meu corpo rígido de frio e tensão. A filmadora havia captado apenas 13 minutos de ruído negro antes de desligar sozinha, a bateria drenada por completo. O termômetro registrava uma queda de 19 graus Celsius no ponto focal. O círculo apareceu novamente na manhã seguinte, alguns metros ao lado do primeiro. Igualmente perfeito, igualmente morto. Não chamei universidades, nem canais de TV. O aviso de Amâncio, eu finalmente compreendi, não era sobre as luzes, era sobre a soberba. Achamos que podemos nomear, estudar, entender. Algumas coisas não querem ser estudadas. Elas simplesmente são. Um fenômeno, um hábito da Terra. Agora, na véspera de cada colheita, eu olho para o talhão ao longe. Se as luzes azuladas voltarem, eu apenas fecho as cortinas, preparo o café para o pessoal da máquina e finjo que não as vi. É o preço do pacto. Você ignora o ritual delas e elas ignoram a sua existência. E a colheita, fora daqueles círculos perfeitos e estéreis, segue abundante. É um silêncio acordado. E eu aprendi a temer, mais do que o inexplicável, o custo de tentar explicá-lo. O primeiro sinal não foi algo que vi, mas algo que não ouvi. A sementeira velha, aquela construção baixa de adobe com telhado de barro que abrigava sacas de grãos para o plantio, sempre foi um lugar de ecos. O menor movimento lá dentro repercutia, um farfalhar seco que multiplicava qualquer passo. Até que, numa tarde de dezembro, adentrei para separar sementes de milho e entrei num silêncio de tumba. O ar dentro estava parado, pesado de um modo que não era apenas falta de vento. Era uma opressão física, como se a própria atmosfera tivesse densidade e fria. O termômetro externo marcava 32 graus à sombra, mas dentro da sementeira, meu suor secou na pele, substituído por uma camada de arrepio. Os sacos de juta, empilhados contra a parede, estavam intactos, mas no chão de terra batida entre eles havia um desenho. Não era um derramamento acidental. Grãos de milho, feijão e soja formavam um padrão geométrico complexo. Linhas retas perfeitas que se intersectavam em ângulos agudos, formando uma espécie de mandala rígida e angular. Não havia uma única semente fora do lugar. Fiquei observando, a mente buscando explicações. Rato? Os roedores não criam padrões de geometria euclidiana. Vento? Não havia vento, e o padrão era demasiado preciso. Apaguei o desenho com o pé, um mal-estar crescente no fundo do estômago. No dia seguinte, estava lá novamente, diferente, mas igualmente meticuloso. Esta vez, usava apenas feijão preto, formando uma série de círculos concêntricos interrompidos por linhas radiais, como um sol negro ou uma engrenagem. A sensação de ser observado, que antes era uma leve coceira entre as omóplatas, tornou-se uma presença sólida, um peso fixo na nuca. Eu me virava rapidamente, certo de que surpreenderia alguém. Só havia sombras paradas, mais escuras do que deveriam ser nos cantos da sementeira. Comentei com o caseiro mais antigo, seu Odilon, um homem de poucas palavras que servia à minha família desde antes de eu nascer. Ele ficou sério, os olhos se perdendo na direção da construção de adobe. Seu bisavô, ele começou, a voz um fio rosso. Quando ele levantou essa sementeira, achou algo no fundo da escavação. Não era osso, não era pedra, algo que não devia estar ali. Ele disse que enterrou de novo, bem fundo, bem no centro, debaixo do próprio chão. Disse que era para guardar.
Não era semente, não, mas estava vivo. O que era? Perguntei, a racionalidade já rachando. Odilon apenas abanou a cabeça, um movimento lento e pesado. Nunca me contou. Só disse que, se um dia a sementeira ficar quieta demais e as sementes começarem a falar uma língua que a gente não entende, é porque o guardião cansou e a coisa que estava guardada quer sair. A partir daí, a erosão minou não só a paz do lugar, mas a minha sanidade. Os padrões nos grãos se tornaram mais frequentes, mais complexos. Encontrei um feito com sementes minúsculas de capim, formando uma espiral que parecia girar se você olhasse fixamente. Os sacos começaram a aparecer cortados, não rasgados, mas com incisões limpas e retas, como feitas por uma lâmina afiadíssima. O conteúdo era derramado metodicamente para criar os desenhos. Nenhuma pegada, nenhum sinal de intrusão. As armadilhas para roedores que instalei continuavam vazias, intactas. Os gatos da fazenda, caçadores implacáveis, recusavam-se a entrar, arqueando as costas e cuspindo para a porta aberta. A paranoia se infiltrou em tudo. Eu acordava no meio da noite, certo de ter ouvido o ruído seco de grãos se arrastando no chão. Meus pensamentos durante o dia se perdiam tentando decifrar o significado daqueles padrões. Era uma mensagem? Um aviso? Uma fórmula? A linha entre uma ocorrência genuinamente inexplicável e um colapso mental começou a dissolver. Será que eu, sob o estresse da administração da fazenda, estava criando tudo? Será que os desenhos eram apenas grãos derramados e minha mente, ávida por ordem, impunha geometrias onde só havia acaso? Decidi confrontar a fonte do meu terror. Se era minha mente, a evidência me curaria. Se era algo mais, bem, precisava saber. Esperei por uma noite sem lua, uma escuridão de breu que tornava o mundo bidimensional. Levei apenas uma lanterna fraca, de luz vermelha para não prejudicar minha visão noturna. O caminho até a sementeira foi uma jornada através de um silêncio tão profundo que o zumbido no meu ouvido parecia um grito. A porta de madeira rangiu, um som que rasgou a quietude como um lamento. Dentro, a escuridão era absoluta. A lanterna vermelha abria um pequeno globo de visão sanguínea. O ar estava mais frio do que nunca. E aquele mesmo cheiro antigo, terra úmida, grãos velhos e algo metálico, como cobre, encheu minhas narinas. Os sacos estavam cortados novamente. Montes de sementes formavam pilhas perfeitas, não desenhos no chão desta vez. Eram pilhas cônicas, impecáveis, como pequenos montes de oferenda. E então, o som começou. Não vinha de fora, vinha das próprias pilhas de sementes. Um sussurro seco, múltiplo, como se cada grão de milho, cada feijão, estivesse raspando levemente contra seu vizinho, produzindo um som coletivo. Era rítmico, era intencional. A lanterna tremeleu em minha mão. A luz vermelha dançou sobre as pilhas cônicas, e eu vi, com absoluta e horrorizada clareza, o que acontecia. Os grãos no topo de uma das pilhas começaram a se mover. Não caíam, rolavam. Rolavam para baixo de forma organizada, e grãos da base subiam em um fluxo contínuo e impossível, como se a pilha estivesse respirando ou se remodelando, e no ritmo desse movimento, o sussurro se formava. Não era minha mente, era real, tão real quanto o suor gelado que escorria pelas minhas têmporas. Minha visão periférica captou um movimento na escuridão mais funda, no canto oposto. Não uma forma, mas uma sugestão de forma. Um vazio mais denso que o escuro ao redor, onde a luz vermelha simplesmente morria, sem iluminar nada. Dessa mancha de escuridão absoluta, a sensação de observação brotou como um jato de água gelada. Era uma inteligência antiga e profundamente alheia. A coisa que o bisavô enterrou. A coisa que não era semente, mas estava vivo. E agora, não mais satisfeita em ser guardada,
estava se expressando, usando a linguagem que tinha à disposição, as sementes que guardávamos sobre ela. Não esperei para ver mais. Saí em retirada, tropeçando, a lanterna caindo de minhas mãos e se apagando ao bater no chão. A última coisa que ouvi, antes da porta se fechar atrás de mim com um baque, foi o sussurro seco das sementes aumentando de volume, tornando-se um ruído de maré, de algo vasto se revolvendo sob a terra. Nunca mais entrei na sementeira. Mandei erguer um tapume de madeira em frente à porta e paguei um bom dinheiro para que um caminhão levasse novas sacas de grãos, que agora guardo em um galpão de metal novo e arejado. Mas às vezes, em noites muito quietas, olho da minha janela em direção à silhueta baixa da construção de adobe e vejo, à luz das estrelas, que o chão de terra em frente à sua porta está limpo, sem uma folha, sem um galho. Limpo como se varrido com cuidado. E se o vento está na direção certa, uma leve mas distinta fragrância de terra molhada e cobre velho chega até mim. A questão que nunca terei resposta é se o terror que sinto é fruto de uma mente que finalmente quebrou diante do inexplicável, ou se é o preço de saber, no mais profundo do meu ser, que algo que não deveria ter sido desenterrado há gerações, finalmente achou sua voz e está, paciente e metodicamente, aprendendo a falar. O inverno na serra não é branco, é prateado. A geada queima a pastagem, deixando o mundo cintilante e cruel sob um sol que não aquece. As noites, então, são um corte fundo no peito, um silêncio de vidro quebrado só pelo estalar da madeira contraindo no frio. Foi numa dessas noites, na primeira semana de julho, que o visitante chegou. Eu estava acabando de acender o fogão a lenha quando a primeira batida ecoou pela varanda. Toque, toque, toque. 3 golpes espaçados, pesados, na porta de madeira maciça. Os cães, que dormiam enrolados no tapete da cozinha, ergueram as cabeças de uma só vez. Não latiram. Um rosnado baixo, quase um gemido, saiu da mais velha, a Diana. Era um som de puro temor. Quem será essa hora? Pensei, pegando a lanterna. Morei a vida toda aqui. Caçador perdido, talvez, ou algum vizinho com problema no carro. Mas não se ouvia motor, só o silêncio gélido da noite. Abri a porta. A varanda estava vazia. A luz amarela da lâmpada de parede iluminava apenas as tábuas desgastadas e os vasos de gerânio agora murchos pela geada. Nada. Fechei a porta, atribuindo a um galho, ao estalo do próprio madeirame no frio. Voltei ao fogão. Menos de 5 minutos depois, veio novamente. Toque, toque, toque. O mesmo ritmo lento, deliberado. Desta vez saí rápido, esperando surpreender alguém. Nada. Mas minhas botas, ao pisar no lado de fora, afundaram na geada recém-formada. E ali, claríssimos, estavam os rastros. Pegadas profundas, de alguém descalço, que vinham do limite do bosque de araucárias. Subiam os 3 degraus da varanda e paravam exatamente diante da porta. E então, voltavam, seguindo o mesmo caminho. As pegadas eram humanas, mas havia algo errado na sua profundidade. Era como se quem as fizesse fosse imensamente pesado. A borda da geada ao redor das marcas estava derretida, como se um calor intenso tivesse emanado desses pés nus no gelo. Um frio que não era da noite entrou em mim. Chamei os cães. Eles se recusaram a sair. A Diana encolheu-se ainda mais, escondendo o focinho sobre o rabo. Nos 5 dias seguintes, foi um ritual. Sempre após as 10 da noite, as 3 batidas. Eu não abria mais. Olhava pela fresta da janela da sala que dava para a varanda. Nunca via ninguém. Mas as pegadas estavam lá todas as manhãs, sempre novas, sempre vindas do bosque e parando à minha porta. Comecei a sentir durante o dia uma sensação constante de vigilância. Uma coceira entre os ombros quando estava no galpão, a impressão nítida de ser observado das sombras densas sobre as araucárias. Na 6ª noite, a tensão havia criado raízes. Decidi que não esperaria dentro de casa. Vista com 2 camadas de lã,
um casaco grosso e com a velha espingarda de caça carregada, mais por conforto do que por real convicção de que serviria para algo, me escondi atrás do grande tanque de água de cimento que tinha uma vista lateral da varanda. A lua estava coberta por nuvens altas. O mundo era um negativo em tons de azul escuro e preto. O frio era uma agressão. Ele queimava os pulmões a cada respiração. Meus dedos entorpecidos mal sentiam o metal da espingarda. Esperei o que pareceu horas. E então, sem aviso, o silêncio, que já era profundo, tornou-se absoluto. Os grilos cessaram, o vento morreu, como se alguém tivesse colocado uma redoma sobre a propriedade. E ele veio. Não o vi chegar. Um instante, a paisagem estava imóvel. No seguinte, a figura já estava parada no fim do caminho, onde a grama encontravam as primeiras árvores. Era apenas uma silhueta mais escura que a escuridão, alta e magra. Mas ela se movia, avançava com uma lentidão solene, cada passo medido. Não dava para distinguir roupas, feições. Era uma coluna de ausência de luz. Meu coração martelou contra as costelas. Ele caminhou em linha reta, subiu os degraus da varanda, parou diante da porta. E então, lentamente, a cabeça inclinou-se para o lado, num ângulo ligeiramente antinatural, como se estivesse escutando ou cheirando o ar. Foi aí que percebi o detalhe que gelou o sangue nas minhas veias. Do nariz e da boca daquela figura, onde deveria sair o vapor branco da respiração naquele ar congelante, não saía nada. Apenas um vazio. As 3 batidas soaram, mais pesadas do que nunca, fazendo a porta tremer nas dibelas. Um impulso primitivo, uma mistura de raiva e terror cego tomou conta de mim. Saí de trás do tanque, ergui a espingarda, mas não apontei. Apenas acionei a lanterna acoplada ao cano. O feixe de luz vanca e intensíssima varreu a varanda e atingiu a figura em cheio. E não iluminou nada. Quer dizer, a luz banhou a área, mas pareceu passar através dela. Onde deveria haver um corpo, havia uma espécie de turbilhão de sombra, uma névoa escura que sugava a luz. Dava para perceber a altura, a postura, a cabeça inclinada, mas era como olhar para um corte no próprio tecido da realidade. A única coisa sólida eram os pés, largos e pálidos, plantados nas tábuas da varanda. Esses sim eram reais, e eram humanos, sujos de terra e de um líquido escuro que poderia ser lama ou algo mais. A figura não recuou. A cabeça, lentamente, girou para mim. Não havia olhos, apenas 2 recessos mais profundos naquela vortigem de trevas. A sensação de ser observado tornou-se um peso físico, esmagador. A espingarda pesou 1 tonelada em minhas mãos. A lanterna começou a piscar, fraca, e depois apagou, não como se a bateria tivesse acabado, mas como se a luz tivesse sido extinta por uma vontade exterior. Na escuridão súbita, ouvi um único som, um longo, baixo suspiro que não vinha do peito, mas parecia surgir do ar ao meu redor, carregado com o cheiro de terra congelada e folhas podres de um outono distante. Quando meus olhos se reajustaram ao escuro, a varanda estava vazia. Não me mexi até o amanhecer começar a clarear o céu, um cinza sujo a leste. Minhas articulações estavam rígidas, meu corpo um bloco de gelo. Ao me levantar, cambaleando, examinei a porta. Nenhuma marca. Na geada do chão, as pegadas de ida e volta estavam perfeitamente registradas, exceto que, desta vez, elas não se dirigiam ao bosque. Elas iam da porta até o ponto exato onde eu estava escondido atrás do tanque. E ali, ao redor da área onde me agachei, a geada estava completamente derretida, formando uma poça de água escura. O visitante nunca mais voltou. As batidas cessaram. O inverno rigoroso seguiu seu curso e deu lugar a uma primavera tímida. Mas desde aquela noite, eu não durmo mais naquele quarto que dá para a varanda. Mudei-me para um cômodo nos fundos, e todas as manhãs de inverno, quando a geada cobre o mundo, eu olho pela janela antes de abrir qualquer porta. Até hoje, nunca mais vi pegadas, mas também nunca mais consegui me sentir verdadeiramente sozinho aqui, porque agora eu sei que nestas montanhas antigas, o frio não é a única coisa que vaga quando a noite cai.
E algumas visitas não precisam ser repetidas para que você nunca mais se esqueça delas. A presença foi registrada, o território marcado, e o silêncio que agora habita a casa não é mais de solidão, mas de uma espera tensa. A espera de saber se no próximo inverno as 3 batidas na porta serão apenas o início de uma conversa que eu, na minha imprudência, iniciei ao iluminar o que nunca deveria ter sido visto. O cupinzeiro no mourão da cerca leste era uma monstruosidade. Uma coluna retorcida de terra seca e saliva animal que alcançava minha altura, pulsando de movimento minúsculo em seu interior. Era uma ameaça viva à estrutura que dividia minha terra da mata. A solução aqui no Cerrado é sempre a mesma: fogo, gasolina e fogo. A queima foi um espetáculo breve e violento. As chamas crepitaram altas, consumindo a coluna orgânica com um calor que distorceu o ar. Um cheiro ácido de terra torrada e algo amargo impregnou a tarde. Os cupins morreram aos milhares, e eu, satisfeito, regressei à casa ao pôr do sol. O problema, pensei, estava resolvido. No dia seguinte, encontrei o primeiro inseto no parapeito da janela da cozinha. Era negro, mas não opaco. Tinha uma iridescência oleosa, como uma mancha de óleo sobre o asfalto, refletindo verdes e roxos sobre a luz forte. Era do tamanho de uma formiga lava-pés, mas seu corpo era mais longo, segmentado, com antenas finíssimas e um par de mandíbulas minúsculas que pareciam de metal. Não se movia, apenas estava ali. Dei um sopro e ele voou, não com o zumbido áspero de uma vespa, mas com um ruído suave, quase um sussurro de seda rasgada. Não dei importância, o cerrado está cheio de bichos. No terceiro dia, havia uma dúzia deles na mesma janela. No quinto, centenas. Cobriam o beiral da varanda, formando um tapete vivo e cintilante. Não picavam, não invadiam a comida, não faziam nada, apenas estavam, observando com seus olhos minúsculos e compostos que pareciam absorver a luz. Uma sensação começou a crescer em mim, uma coceira na parte de trás do pensamento. Eles não pertenciam aqui. Revirei guias de campo, pesquisei online, nada. Nenhum inseto conhecido no Brasil se encaixava naquela descrição. Eram como algo de um diorama pré-histórico ou de um pesadelo bem desenhado. Os pássaros, normalmente vorazes com qualquer novidade, ignoravam-nos completamente. Vi um sabiá pousar a centímetros de um grupo deles. Olhou, inclinou a cabeça e voou, como se tivesse visto uma pedra. Até as galinhas, que devoram tudo que brilha e se mexe, não se interessavam. Era uma rejeição universal do ecossistema. A paranoia então germinou. Comecei a notar padrões. Eles se aglomeravam mais nas horas de sombra, formavam fileiras perfeitas ao longo das frestas das portas. Uma manhã, entrei no banheiro e encontrei um desenho na parede de azulejos. Eles haviam se posicionado, centenas deles, para formar a silhueta inconfundível de um homem. Um homem com os braços levantados, a boca aberta num grito silencioso, o corpo todo feito daquele brilho negro e doentio. Soprei com o pânico contido e a forma se desfez num turbilhão de asas sussurrantes, apenas para se recompor minutos depois, no mesmo lugar. Meu avô, já acamado e com a mente à deriva, era minha única âncora ao passado do lugar. Sentava-me ao seu lado, ouvindo sua respiração difícil, até que numa tarde em que os insetos formavam uma cortina viva do lado de fora da tela da janela, sua mão ossuda e fria agarrou meu pulso com uma força surpreendente. Seus olhos turvos estavam fixos em mim, nítidos e aterrorizados. Eles guardavam, sussurrou ele, o hálito carregado de medicamento e morte. Num montão de terra, guardavam. Agora não tem mais guardião. Você queimou o guardião. Ele morreu naquela noite.
Suas últimas palavras ecoaram em minha cabeça, misturando-se ao sussurro constante das asas dos insetos do lado de fora. Guardião. O cupinzeiro monumental não era apenas uma infestação, era uma sentinela. E eu, num ato de arrogância prática, a tinha reduzido a cinzas. As alucinações, se é que eram isso, intensificaram-se. Os insetos começaram a imitar vozes. Ouvia sussurros no vento noturno que vinham de seus aglomerados, pedaços de frases do meu avô, murmúrios em uma língua que tinha o ritmo do fogo crepitando. Via movimentos no canto do olho que eram sombras humanoides feitas deles, desmanchando-se quando eu virava a cabeça. A experiência culminante veio após uma semana de chuva. A energia caiu, mergulhando a casa numa escuridão úmida e absoluta. Acendi uma vela. A chama tremeluzia, projetando danças grotescas nas paredes. O sussurro dos insetos era o único som, agora amplificado pelo silêncio da tempestade que cessara. Levei a vela até a janela da sala. O vidro estava coberto por eles, uma massa pulsante de negro iridescente. A luz fraca da chama brincava em seus corpos, criando um espetáculo macabro de cores sombrias. E então eles começaram a se mover, não ao acaso, em uníssono. Escorreram pelo vidro como um líquido espesso, reunindo-se na parede oposta, plana e branca. Minha respiração parou. Eles não estavam formando uma silhueta abstrata. Estavam compondo uma cena. Várias figuras humanas distorcidas, em posições de agonia, armos triturados, bocas escancaradas, corpos contorcidos em ângulos impossíveis. Era uma representação de tormento, uma pietà entomológica. E no centro, uma figura maior, seus membros envolvendo as outras, sua cabeça voltada para onde eu estava na penumbra. A chama da vela vacilou. Num pico de terror e raiva, joguei o conteúdo do meu copo de água contra a parede. A água atingiu o aglomerado. Em vez de se dispersarem, os insetos mortos ou desorientados caíram, mas os que ficaram mantiveram a forma por um segundo crucial. E naquele instante, sob a luz trêmula, jurei ter visto os contornos da figura central se solidificarem, ganharem um detalhe horrível. Não era uma cabeça qualquer. Tinha a curva do queixo, a protuberância do nariz do meu avô. A chama se apagou, seja por um vento que não senti, seja por ter queimado até o fim. Gritei, bati na parede no escuro, sentindo os corpos minúsculos e crocantes estourarem sob meus punhos. Quando acendi a luz elétrica que havia voltado, a parede estava suja de manchas úmidas e fragmentos de insetos esmagados. O resto havia desaparecido. Não há conclusão, não há resposta. Os insetos ainda estão aqui, mas em menor número. Às vezes 1, às vezes 5, sempre observando. Não consigo mais distinguir o que é real do que é o eco do remorso e do medo plantada pelas palavras de um homem moribundo. Será que desencadeei algo? Ou será que a solidão e a culpa pela morte do meu avô teceram esta teia de alucinações perfeita? A dúvida é o verdadeiro infestante. Ela rói as bigas da minha sanidade mais eficientemente que qualquer cupim. E nos dias quietos, quando vejo um daqueles insetos negros parado na janela, imóvel, faço a mesma pergunta, sem saber se direciono a mim, ao fantasma do meu avô, ou à coisa que ele dizia que os cupins guardavam. Foi o fogo que libertou algo, ou foi o fogo que finalmente me queimou por dentro, deixando só as cinzas férteis para onde a loucura pode crescer? A resposta, assim como os insetos, só vem em sussurros. E eu já não confio em nada que meus ouvidos ouvem. Existe um caminho na minha propriedade que não leva a lugar nenhum. Não está registrado em nenhum mapa da divisão original. Não é uma estrada vicinal, nem um trilho de crado antigo. É apenas um sulco de terra batida, mais claro que o solo ao redor, com cerca de 2 metros de largura, que corta reto como uma flecha pelo pasto, entra num pedaço de cerrado e, simplesmente, termina.
termina contra um paredão de vegetação tão densa que nem um cachorro passa. E do outro lado, segundo as plantas, só há mais terra minha, um pasto contínuo. Mas, se você tentar contornar a mata para chegar a esse outro lado, o caminho não está lá. É como se ele existisse apenas naquele trecho específico, uma costura no mundo que não conecta duas pontas. A explicação lógica era óbvia, um projeto antigo e abandonado. Talvez meu bisavô tenha querido abrir uma nova estrada, desistiu pelo custo e a natureza reclamou os extremos. O que restou foi essa cicatriz. Os animais evitam pisá-lo. As vacas pastam até a borda e dão a volta. Não há pegadas de tatu, de veado. Só a terra lisa, dura, como se fosse varrida todos os dias. A primeira vez que tentei segui-lo até o fim foi num sábado de sol forte. Andei 20 minutos, a reta parecia infinita. O cerrado ao lado era familiar, aroeiras, pequizeiros jovens. De repente notei uma pedra com uma mancha de líquen em forma de estrela. Tinha certeza de tê-la visto uns 10 minutos atrás. Parei, virei. O sol, que deveria estar às minhas costas, batia agora no meu rosto. Seguindo em frente, em teoria, eu deveria estar me afastando da casa. 5 minutos depois, a casa estava à minha frente, a 200 metros, exatamente do ponto onde havia começado a caminhada. Voltei pelo mesmo caminho, em linha reta, e cheguei novamente ao ponto de partida, vindo da direção oposta. Fiz a experiência mais 2 vezes, com uma bússola do celular. A agulha girava suavemente, sem parar, como se estivesse sobre um ímã. Desorientação. Falha na percepção. Explicação perfeitamente racional em um lugar sem pontos de referência. Mas as histórias dos mais velhos eram teimosas. Em noites específicas, principalmente de lua nova, alguns diziam ver uma luz fraca e amarelada, como de um lampião, no final do caminho. É o Zé do entardecer, diziam, um personagem folclórico, um fantasma de tropeiro. Eu ria. Luzes noturnas são olhos de animais, é fogo fato, é imaginação alimentada pelo medo do escuro. Até o sumiço do Raimundo. Raimundo era um peão novo, forte e quieto. Uma noite, depois de uma bebedeira no barracão, apostou que ia chegar ao fim do caminho. É tudo medo bobo, disse. Amanhã de manhã estou de volta e a patroa me paga uma cerveja por provar que é só mato. Ele saiu com uma lanterna. Não voltou na manhã seguinte. A busca foi organizada. Revistamos tudo. O caminho, seguido por 5 homens de dia, levou como sempre de volta ao início. Não havia marcas de saída, não havia rastro na vegetação densa das laterais. Raimundo tinha evaporado. A explicação lógica ganhou contornos sombrios. Ele, bêbado, desviou-se do caminho, se perdeu no cerrado, talvez caísse em um buraco. Um acidente, uma tragédia rural comum. 2 dias depois, ele apareceu. Estava sentado na porteira principal ao amanhecer. As roupas sujas, mas intactas. Os olhos abertos, mas não viam. O olhar era vidrado, fixo em algo a 1 metro de distância do seu nariz. Ele não reagia a nada, nem ao toque, nem ao cheiro de café, nem ao chamado do nome. Estava em estado catatônico. Nas suas mãos, fechadas com força, havia uma espécie de pó. Um pó branco, fino como talco, mas com uma textura levemente grumosa. Não era cal, não era gesso, não tinha cheiro. Quando tentamos abrir seus dedos, ele não resistiu, mas um gemido saiu de sua garganta. Um som tão profundo e desesperançoso que nos fez recuar. Internaram Raimundo na cidade. Os médicos falaram em trauma, em catatonia dissociativa, em possível intoxicação por alguma planta alucinógena. O pó não foi analisado. Perdeu-se entre a fazenda e o hospital. A explicação lógica estava consolidada. O homem teve um colapso psicológico no mato, induzido por estresse, solidão e álcool. O pó talvez tivesse enfiado as mãos em algum cupinzeiro ou fungo. Tudo se encaixava. Mas um detalhe não se encaixava. Um detalhe mínimo, que só eu notei, porque fui o único a chegar perto dele naquela manhã, antes de o levarem. O pó nas suas mãos não estava apenas recobrindo a pele, estava sob as unhas. E não era uma sujeira qualquer. Ele formava linhas, linhas finas, retas, que cruzavam as palmas de suas mãos como se fossem projetos, esboços de algo arquitetônico, ângulos retos, intersecções. E nos cantos de suas unhas, o pó se havia compactado,
como se ele tivesse aplicado aquilo em alguma superfície repetidas vezes. E a frase, a única coisa que ele disse, sussurrada na hora em que o colocamos na caminhonete, num momento de lucidez fugaz que nunca mais se repetiu. Os lábios tracados se moveram, os olhos por um segundo se encontraram com os meus e ele disse com a clareza de uma confissão: eles estão construindo do lado de lá. Depois, o vácuo retornou ao seu olhar. Delírio, disse o médico, fragmento de um sonho psicótico. E era a explicação mais sensata, a única que alguém em sã consciência poderia abraçar. Aceitei. Fechei o caso com as autoridades como um acidente trágico. Raimundo segue internado, um corpo ausente. Mas desde então algumas coisas mudaram. Eu nunca mais procurei o caminho à noite. Mas em noites sem lua, se estou na varanda, olho para aquela direção. E vez ou outra, juro que vejo não uma luz, mas um clarão, breve como de uma solda elétrica. Um lampejo azulado que ilumina por uma fração de segundo o perfil das árvores no fim do caminho. E depois se apaga, deixando uma mancha fosca na minha visão. É um fenômeno atmosférico. É um curto-circuito distante na rede de alguma propriedade vizinha. É minha imaginação, meu próprio trauma com o ocorrido. Explicações lógicas. Todas. Mas no fundo, no silêncio que habita o centro dos meus ossos, eu sei. Sei que o caminho não é um projeto abandonado. É um acidente, um rasgo. E do lado de lá, seja lá onde for, algo de fato está sendo construído. E usaram as mãos do Raimundo e talvez a sua mente como ferramenta. O pó branco não era de aqui. E a frase dele não era um delírio. Era um relatório. Vivo em negação. É o único jeito de continuar administrando a terra. De olhar para aquele sulco na paisagem sem enlouquecer. Finjo que acredito nas explicações plausíveis. Mas todas as noites, antes de dormir, travo a porta não uma, nem duas, mas 3 vezes. E me pego escutando não os sons da noite, mas o silêncio absoluto, que às vezes desce sobre o lado da propriedade onde o caminho de terra começa. Um silêncio de canteiro de obras após o expediente, quando as ferramentas são guardadas e só resta a expectativa do trabalho que vai continuar no dia seguinte. O pior não é o medo do sobrenatural. O pior é a convicção íntima, não confessável, de que o natural e o sobrenatural são apenas portas. E eu, ao herdar esta terra, herdei uma chave para uma que não deveria ter sido aberta. E agora, do outro lado, alguém ou algo está levantando paredes. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.